Fala pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo. Hoje eu vou estar comentando um pouco com vocês sobre essa questão de compreensão e interpretação de texto. Basicamente a gente vai estar focando um pouco sobre essa questão assim, de leitura, principalmente um estudo do texto, a questão da análise do texto, análise temática, esses aspectos que tem que ver com a forma de analisar os textos para poder chegar a uma compreensão correta, tanto acerca das ideias do autor, como também essa separação do tópico frasal em relação às ideias secundárias ou periféricas do parágrafo. Uma questão estrutural também que vai nos ajudar a entender melhor os textos e compreender de forma assim, mais ampla o que está sendo lido. Obviamente, assim, se for seguido os parâmetros que vão estar sendo apresentados aqui, é muito mais fácil a pessoa sair do analfabetismo funcional e tentar, de certa forma, melhorar um pouco essa questão de compreensão, de detecção, principalmente das informações principais e secundárias. Então, assim, numa leitura rápida, basicamente, assim, quando a pessoa vai estudar, é interessante estar fazendo uma leitura rápida no texto, observando ali justamente o número de palavras captadas pela visão. Quanto maior o campo de visão dentro da leitura, é melhor. Um ponto importante também dentro da leitura, a questão da velocidade da leitura. Quanto mais rápida a velocidade, obviamente dentro de certo parâmetro, é mais difícil a tua atenção se dispersar. Então, assim, muita gente que lê focado só numa palavra, e meio que tentando pronunciar ela, ou então vagueia de uma palavra para outra quando está lendo, ela tende a dispersar muito a atenção, então é óbvio que ela não vai conseguir focar, entendeu? Agora, se a pessoa lê realmente de uma forma um pouco mais rápida, a atenção ela não só se concentra, como também a tua compreensão aumenta, entende? Essa questão de foco também na última palavra da linha, e esse salto justamente do olhar para a primeira palavra da nova linha é bem interessante. Nessa dica é importante, existem vários livros de vários autores dando essa dica, de que, tipo, quando tá lendo um pouquinho mais rápido, pegares e focalizar o olhar na última palavra da linha que tu tá lendo, e aí focar na primeira depois da próxima linha, que vai ajudar a meio que tu passares o olho por todas as palavras que estão ali dentro daquela frase, dentro daquela expressão que está sendo lida, obviamente. E aí uma outra questão também que ajuda, no caso da leitura aqui, é que cada assunto ele possui a sua própria velocidade. Então, assim, se a pessoa estiver lendo livros densos, livros acadêmicos, ela vai ter que utilizar geralmente uma velocidade ali, tecnicamente assim, razoavelmente lenta, para poder conseguir geralmente acompanhar de algum dicionário perto para poder compreender certos vocábulos, porque cada área tem a sua particularidade ali em termos de vocabulário. Então é interessante estar, obviamente, tendo algum tipo de dicionário ali para poder estar entendendo, entende? Então, assim, é óbvio que dentro de uma área mais acadêmica a leitura vai ficar um pouquinho mais emperrada, mas agora existem outros tipos de leitura também, como por exemplo leitura recreativa, ou então outros tipos de métodos, de livros inclusive, a leitura flui bem mais, entende? Depende muito da fonte que a pessoa tem ali em mãos, que obviamente está no papel, e também não só do tamanho da fonte, mas também até mesmo o tipo de folha qual está lendo, porque geralmente as folhas mais brancas ali, elas tendem a cansar um pouco mais a vista, em relação às mais marrons, ou então bege. Isso também vai influenciar um pouco na leitura. Tem livros que geralmente são um pouco enganosos, porque eles aparentemente eles têm um tamanho pequeno assim, em termos de número de páginas, só que quando tu vai ver a fonte é pequena, e aí a leitura tende a demorar um pouquinho mais, nesse sentido. Outra questão também é a questão ambiental, que vai estar influindo na leitura, principalmente a iluminação, inclusive essa questão também da agitação e posição na qual a pessoa está lendo, o ambiente influenciando na questão do barulho, uma acomodação muitas vezes, e aí mesmo que a pessoa tenha barulho ou até mesmo não tenha nada, isso daí vai exigir um certo controle mental e também o silêncio interior, que vai facilitar muito esse aspecto da leitura. Então, assim, vocábulos que não fazem parte, obviamente, da área do conhecimento da qual você está acostumado, mas que estão presentes no texto, necessita-se, portanto, de um dicionário para entender o significado e o contexto, então, de uma forma séria ali para descobrir o significado posteriormente, aí voltar a ler o texto para poder entender, de fato, a ideia global, que está sendo apresentado ali justamente. Então esses aspectos aí tem que ver com a leitura, então a leitura rápida, o número de palavras adaptadas, ou captadas pela visão, quanto maior o campo melhor, a velocidade da leitura, o foco na última palavra da linha que você está lendo, e aí simplesmente esse salto de olhar para a primeira palavra da nova linha, a questão do assunto, que cada assunto tem sua velocidade própria, e a relação aí com o ambiente, que vai estar influenciando.
entende? E além do mais, essa questão do dicionário aí, que é importante também estar com ele em mãos, justamente em casos de vocábulos que a pessoa não esteja acostumada, né? Então é preciso então de um dicionário para poder conseguir entender. Daí, uma vez entendida essa parte da leitura, né, esses pré-requisitos, digamos assim, se entra no estudo do texto, né? Como é que você vai fazer esse estudo? Geralmente aí existem alguns aspectos que poderiam ser tomados em conta ou levados em conta na hora de analisar o texto. Primeiro é analisar, depois sintetizar o texto, interpretar. E outros autores também vão vincular a ideia de sublinhar, esquematizar e também resumir o texto. Isso daí é muito importante estar fazendo, né, porque já são técnicas de estudo, né, bem mais enfáticas que vão fazer a pessoa aprender de fato não só a ideia do autor, como também dialogar com o texto. E aí aprender dessa forma a meio que não só sintetizar as ideias, mas também formular análises a partir do que está escrito. Obviamente com uma linguagem mais coerente, né, um direcionamento mais coerente não só com a ideia do autor, mas às vezes esclarecendo o próprio ponto de vista dela. Então assim, dentro do estudo do texto, vamos focar aqui nessas áreas, né, de analisar, sintetizar, interpretar, sublinhar, esquematizar e resumir. E aí simplesmente, o que seria cada uma dessas áreas? Por exemplo, na parte de analisar, né? Analisar o que significa? Tu vai se decompor o texto. Geralmente eu utilizo muito isso em técnicas de concurso, né, para poder estar aprendendo algum texto, ou então meio que tentando entender a ideia do autor e separar a ideia principal das ideias secundárias. Tu decompor o texto inteiro, entendeu? Tu meio que separar aquilo em tópicos, entende? Em estrutura de tópicos, e aí começar a trabalhar nesse sentido. Então vai decompondo o texto, aí você vai depois obviamente fazer uma análise, entende? Na questão de sintetizar, aí já muda um pouquinho, porque tu vais reconstruir o texto a partir das suas próprias palavras, feitas a partir da análise. Então uma vez que tu decompôs aquilo, agora vamos colocar e traduzir isso numa nova linguagem, né, a partir das suas próprias palavras, e aí você vai então reescrever o que o autor disse, entende? Reconstruir o texto decomposto obviamente pela análise, tá? E aí se entra num outro nível agora, que é o da interpretação, porque aí você vai tomar uma posição própria acerca das ideias do texto. Quer dizer, as ideias já foram separadas, já foram levadas em conta aí nessa questão da análise e também na síntese, e aí você vai interpretar, tomar uma posição própria acerca dessas ideias do texto, e aí promover então um diálogo com as ideias do autor, entende? Obviamente tomando um partido ou uma posição, entende? E a partir desse nível aqui é que o aprendizado já começa a acontecer, entende? Porque tu tem como simplesmente dialogar, obviamente, com o que o autor está colocando. E principalmente se a pessoa tiver algum certo conhecimento na área, a coisa fica bem mais fácil, entende? Outros autores vão vincular essa ideia de sublinhar, esquematizar e resumir, que vai também ajudar muito nessa questão, principalmente da leitura, da pessoa, por exemplo, no caso de sublinhar, dela entender os processos pelos quais é necessário, então, estar sublinhando, e principalmente a ideia de o que sublinhar, principalmente, né? Geralmente se tende a estudar de uma forma como se a pessoa estivesse fazendo uma cola, né? Então, no caso aqui, sublinhar, existem algumas etapas. Por exemplo, a primeira etapa seria ler atentamente e questionar o texto. Uma segunda etapa, assinalar as palavras, as ideias, os conceitos e também, de certa forma, aquelas palavras que não forem entendidas deveriam ser, então, colocadas no papel ali e depois pesquisadas após a leitura, para facilitar a compreensão. Entende? Outra questão também, o terceiro ponto aqui, é fazer uma segunda leitura, só que agora com foco na ideia principal. Entende? E aí a busca então pela grande palavra-chave que vai envolver ali o texto. Entende? Então assim, geralmente nessa questão de sublinhar, se sublinha expressões, palavras-chave, elementos-chave na hora de analisar ali um período, uma frase, um parágrafo. Entende? E justamente isso daí é que faz o norte, que dá o norte justamente dessa parte de estar sublinhando os textos. Então, repetindo as etapas, ler atentamente e questionar o texto, né, o primeiro passo. Segundo, assinalar as palavras, ideias, conceitos, né, e pesquisar aquilo que não foi entendido, né, em dicionários, para poder chegar ao seu entendimento. Terceiro ponto, fazer uma segunda leitura com foco na ideia principal. E o quarto, buscar a palavra-chave. Agora, num nível assim, mais de esquematização, aí você vai pensar em termos da estrutura do texto, como o raciocínio foi construído. Entende? Então aqui basicamente a esquematização ela vai envolver a representação gráfica e sintética do texto. Então assim, é uma questão mais sucinta, entende? Com uma certa objetividade ali nesse sentido de formulação aí, de uma sequência lógica da disposição do texto, geralmente feita aí por listagem hierárquica ou hierarquizada, entende? Então são tópicos,
o tópico principal, que seria o tópico frasal, e aí depois as ideias secundárias, terciárias, quaternárias, vinculadas ali a uma ordem de espaçamento, digamos assim, para ficar mais fácil de entender a estrutura do texto. Geralmente quem costuma fazer muito isso são aqueles biblistas, ou então aquelas pessoas que trabalham com essa parte assim, de análise textual, crítica textual, essas coisas. Eles precisam pegar ali os textos da Bíblia e decompor eles em ideias principais, secundárias, e conseguir entender de fato o que o autor estava meio que tentando dizer, entendeu? A partir de uma análise do raciocínio construído, né, e decomposto, né, em termos de tópicos, para poder ficar mais fácil o entendimento, digamos assim. Então, assim, a esquematização então, vai ser essa representação gráfica e sintética do texto, entendeu? Aí buscando a disposição da sequência lógica das ideias por listagem hierarquizada. No caso do resumo, ou esse ato de resumir, né, que vai estar ajudando também nessa questão do estudo do texto, a ideia aqui é a condensação do texto, quer dizer, a apresentação concisa dos pontos mais relevantes. Entende? E aí tem alguns passos para estar seguindo aí para poder fazer um resumo interessante. Entende? Primeiro, obviamente, começar com uma leitura rápida nesse sentido e depois fazer o esboço do texto, que vai envolver essa ideia aí de simplesmente tu tentar meio que ver a estrutura, né, do texto, tentar aí esquematizar, né, como esse texto está sendo construído, o raciocínio tecido. Entende? E aí depois se perguntar, né, o terceiro ponto, de que se trata esse texto e o que ele pretende demonstrar. Entende? Então, assim, a esquematização ela vai envolver esses aspectos, essas anotações sobre o texto, e aí sempre faz essa esquematização antes, obviamente, de tentar dar alguma interpretação já, entende? Geralmente as pessoas pulam etapas, mas é necessário, então, uma primeira leitura, fazer esse esboço do texto, buscando a ideia principal, perguntar do que esse texto se trata, o que ele pretende demonstrar, e aí, então, esquematizar e fazer anotações sobre o texto antes de tentar resumir. Entende? E aí existem algumas regras. Existe, por exemplo, a questão ali na hora de tu preencher, ou então tu montar essa estrutura, né, por listagem. Geralmente tu tentar suprimir textos, tá? Vai envolver aí a eliminação de palavras inúteis, muitas vezes que vão tirar um pouco o foco da objetividade, entendeu? Eliminação de palavras secundárias. Busca por generalização, entendeu? Ou seja, substituir elementos específicos por elementos genéricos. E a seleção de certos elementos, que são os mais importantes, palavras-chave, ideias-chave, dentro dessa questão da própria esquematização do texto. Entende? E aí existem alguns tipos de resumo, que geralmente aí o meio acadêmico cobra, né, nessa questão, que é esse resumo indicativo descritivo, que vai envolver aí a referência às partes mais importantes do texto, os tipos de resumo informativos ou analíticos, que vai envolver aí essa questão de geralmente serem narrativos, com foco no mais importante, ou através de aspectos ali de sumarização, digamos assim, e o resumo crítico, que vai ser um julgamento sobre o trabalho feito. Entende? Uma crítica de uma forma metodológica, então é óbvio que você vai buscar apresentar aí certas ideias, né, no tocante ao autor com suas próprias palavras, mas buscando, obviamente, uma certa crítica à metodologia, né, a forma que foi construído aquele raciocínio, esses aspectos vai envolver, obviamente, resenhas, análises, interpretações de texto, ou mesmo parágrafos, né, análise de parágrafos ali, e geralmente esses resumos críticos, eles são feitos em um parágrafo apenas. Isso daí tem muito nos trabalhos acadêmicos, artigos científicos, que focam muito nesses resumos de um parágrafo só, onde tu tem ali as ideias sucintas sobre praticamente o artigo inteiro, né, que vai estar abordando, entende? E aí se entra, então, já falamos aqui da questão da leitura, do estudo do texto, né, através da análise, a sintetização, digamos assim, a questão de interpretar, sublinhar, esquematizar, né, resumir, e aí essa questão da análise do texto. Entende? Geralmente, aí, fazendo a análise do texto, é o estudo pela divisão do texto em partes. Então, você vai quebrar o texto e decompor ele para poder fazer uma análise. E aí tem os tipos de análises. Geralmente, a análise textual, a partir da visão do todo, né, esse esquema do texto. A análise temática, através da apreensão dos elementos do texto, ideias, raciocínios, comparações, etc, etc. Uma análise interpretativa, que vai envolver essa questão da demonstração da relação entre as ideias. E a problematização, que vai ser o levantamento dos problemas e decisões do texto. No caso, aí uma síntese pessoal após a reflexão. Então aí a pessoa lê, meio que resume ali as ideias do texto, faz ali uma certa análise nesse sentido de decomposição, sumarização ali em termos de tópico, hierarquia, e aí então problematizar esse diálogo com o autor, né, com as ideias do autor do texto, propondo aí certas discussões e uma síntese pessoal após a reflexão.
Daí tem alguns passos, né, para estar justamente fazendo essas análises. Aqui foi falado da análise textual, temática, interpretativa e problematização. No caso, isso vai envolver o quê? Ler o texto inteiro, do começo ao fim, anotar, obviamente, os vocábulos desconhecidos e sanar as resoluções nesse sentido, né? Ou seja, utilizando um dicionário para reaprender o significado daquelas novas palavras, e fazer uma segunda leitura, só que agora focado na esquematização, entende? Então, assim, dentro da análise do texto, você tem justamente essas análises. Mas aí é necessário uma pormenorização nesse sentido, né? O que seria a análise temática? Né? A análise temática ela vai focar, obviamente, no tema, na ideia principal, né? Então, foca em descobrir a ideia principal, do que o texto se trata, e também o que mantém, de fato, a unidade global desse texto. Quer dizer, tu vai atrás da coluna vertebral do texto. Entende? Então, assim, a apreensão do conteúdo, dos temas, dos problemas, das ideias centrais, secundárias, e principalmente do tipo de raciocínio ou argumentação feita. Então, assim, é basicamente um estudo completo de como está estudando os textos. Entende? E aí conseguir, de fato, estudar e aprender, entendeu? O que realmente está escrito. Então, são pontos realmente interessantes, né, estar sendo vistos, para poder chegar, então, a uma ideia fundamental acerca da própria ideia do texto, né, do que o texto está falando, e também como é que esse raciocínio foi tecido e foi composto, né, no texto, né, a partir da ideia principal e das ideias secundárias. No caso de uma análise mais interpretativa, né, o que deveria ser feito? Né? Geralmente, essa análise interpretativa ela vai dizer o que de fato, o autor ele disse. A ideia é reproduzir as ideias do texto. Então, ali, obviamente, em seguida, tecer certos comentários ali com as suas próprias palavras, mas só que refletindo, obviamente, a ideia do autor. Entende? Então, na análise interpretativa, a questão é simplesmente tu meio que demonstrar ali, através das tuas próprias palavras, a mesma ideia do autor. Até então, não é feita nenhum tipo de julgamento. Né? Então, a ideia é tu dialogar, entendeu? Meio que tentar entender a ideia do autor ali, através da reprodução dela. Entende? Ver se você dominou bem o conceito nesse sentido do que está sendo dito, que o autor falou. O leitor deve também apresentar, de certa forma, suas ideias. Né? Então é importante também isso. E existem alguns procedimentos importantes. Né? Então, assim, não se deixar tomar por subjetividade, buscar relacionar as ideias do autor com o contexto filosófico e científico de sua época e também dos nossos dias. Entendeu? Geralmente é necessário também inferir o que não está explícito, é muito importante. A adoção também de uma postura crítica, fundamentalista, ali nesse sentido de buscar, então, de certa forma, os elementos que fundamentam aquele argumento, né, de forma lógica, e também fazer um resumo do que estudou. Então, é muito importante fazer justamente isso. Por último, discutir o resultado obtido no estudo. Então, assim, o grande bônus, de fato, de fazer uma análise interpretativa, meio que começando ali a tecer, né, a mesma ideia do autor, só que com as suas palavras, e depois apresentando as suas ideias, né, acerca meio que fazendo esse diálogo, né, essa ponte entre as ideias do autor e as suas, é que de fato pode haver um conhecimento qualitativo e quantitativo alto a partir do tema estudado. Então aí você chega num novo nível, entendeu? A partir daquilo que está sendo colocado. Tá? Sobre a questão dos fichamentos e resumos, tá? Existe uma diferença aí entre essa questão da bibliografia e da pesquisa bibliográfica, entendeu? E das referências bibliográficas. No caso aqui, geralmente a pesquisa bibliográfica ela vai envolver aí a escolha do tema, elaboração do plano de trabalho, projeto de pesquisa, identificação, localização, compilação, fichamentos, a análise e interpretação e aí por último a redação. Aqui é os passos basicamente para uma pesquisa bibliográfica aí nesse sentido científico. Tá? Então é muito importante estar entendendo isso. As fichas, geralmente quando a pessoa vai fazer o fichamento ali, ele geralmente contém o cabeçalho, a referência, a bibliografia e aí o texto em si. É muito importante estar justamente entendendo isso. Tá? Os fichamentos eles foram criados aí pelo Abade Rosier, da Academia Francesa de Ciências, no século XVII, tá? Com esse foco justamente para tentar compreender os textos, só que obviamente é como se fossem citações indiretas, entendeu? Onde simplesmente você vai copiar a ideia do texto ali estudado, só que colocá-lo nas suas próprias palavras, entende? Então assim, isso daí aumenta muito. Geralmente aí, o que acontece dentro de uma questão assim, um fichamento, né, das fichas em si, o que seria então um fichamento? De acordo com alguns autores, é um tipo de redação que é sucinta em termos de suas ideias. Então a gente tem uma interpretação aí de uma pessoa que faz da obra, e aí simplesmente ela coloca aquilo nas próprias palavras. E além do mais, apresenta mais informações do que realmente a ficha bibliográfica. Mas o que não é, entendeu? Um
um fichamento, alguma coisa nesse sentido. Não é um sumário ou então um índice, entendeu? E muito menos uma transcrição de parte do texto. Tá? Não é isso, é por isso que vai falar que é semelhante a citações indiretas, entende? Tu tem lá a referência bibliográfica, ok, mas só que o texto deve ser construído com as suas próprias palavras, entende? No caso da diferença entre bibliografia e referência bibliográfica, geralmente a referência bibliográfica ela vai ter a identificação aí do texto, obviamente em termos de autor, datas, etc., só que tudo conforme as regras da ABNT. Então você tem as regras da ABNT que vão estar realmente ali ligando, né, vinculando essa questão à referência bibliográfica, que é diferente da bibliografia. Geralmente, no caso aqui, a referência é vinculada a algum autor, né, quando você cita, né, algum autor no texto. Tá? Lembrando que assim, o trabalho não é desmerecido quando a pessoa cita alguém, muito pelo contrário. O trabalho é como se tivesse mais peso pelo fato de ter citações, provando que o autor ali ele pesquisou bem, ele buscou outras fontes, e fontes geralmente com uma boa base, né, nesse sentido de estarem, obviamente, conseguindo construir aquele texto. Então as fontes são muito importantes, tá? As fontes primárias são melhores que as secundárias e assim por diante. Tá? Geralmente as referências bibliográficas elas são seguidas por aspas, tá? Então vai ter essa questão aí, inclusive o ano, a página também. Então é importante estar vendo isso. Tá? Lembrando que assim, plágio ou cópia de textos, além de crime, ele desmerece o trabalho. Entende? No caso da bibliografia, ela já vai ser a referência do próprio livro. A bibliografia geralmente ela fica no final do trabalho e aí contém a relação dos livros ali, ou então dos artigos, das fontes, né, que foram utilizadas para a pesquisa. Geralmente elas contêm aí o sobrenome, os nomes dos autores, a obra, a cidade, editora, número de edição, ano de publicação, e aí tem a página e aí depois o ano, né, no caso. Então é importante estar vendo isso, tá? No caso dos resumos, tá, de forma sintética, os resumos aí vão estar meio que sintetizando aí esses aspectos que fazem mais importância dentro do texto, aquilo que está em destaque. Geralmente aí é feito para chegar num resumo bem preciso, né, de algum texto. É necessário um esboço geral do texto, da obra, busca pela ideia central, identificação das partes principais do texto, análise do texto e também as palavras e parágrafos chaves, que devem ser, portanto, encontrados. Entende? Então, assim, é muito importante estar vendo justamente esses pontos.